A segunda divisão é a divisão quantitativa. Ela é baseada na perspectiva da quantidade, ou seja, na análise do objeto pautada em suas características quantitativas. Por exemplo, podemos dividir 1 quilo em porções, assim como podemos dividir uma linha reta em centímetros e milímetros. Já a terceira técnica é conhecida como divisão física, que é a divisão baseada na análise de um objeto através de suas partes essenciais, isto é, da sua forma e da sua matéria. Por exemplo, um ser humano pode ser decomposto em corpo e alma. Um corpo humano em pés, fígado, rins, pernas e etc. Já a quarta divisão é a virtual ou funcional. Esse tipo de divisão é muito útil para lidar com aspectos funcionais e virtuais de um determinado objeto. Ela lida com realidades cujas partes podem ser pensadas de modo separado ou dividido, mas que, contudo, elas podem ser repartidas apenas na esfera do pensamento, mas jamais na dimensão da realidade. Por exemplo, podemos pensar no termo governo e no termo alma, como se partes tivessem. Contudo, na experiência prática, nós lidamos apenas com os representantes do governo, como líderes, autoridades, funcionários públicos e etc., mas não com o governo enquanto uma entidade abstrata. Assim como a alma, já que na prática apenas experimentamos os efeitos imediatos dos fenômenos psíquicos que ela nos instila. Todavia, a divisão que comumente fazemos entre as suas partes ocorre somente na nossa esfera de pensamento. Agora vamos citar um exemplo prático. Toda forma de governo se caracteriza pela sua maneira de distribuição de capital e de poder dentro da sociedade. Já a quinta técnica de divisão é chamada de divisão metafísica. Ela se baseia na simples distinção entre a substância e seus acidentes constituintes, ou somente entre os acidentes de uma substância. Por exemplo, a substância homem é distinta da sua etnia, da sua cor de pele, cor de cabelo, altura, peso, posição dentro do tempo e do espaço, e etc. Notem que a divisão metafísica é apenas uma distinção, e não uma separação no sentido literal do termo, porque a divisão entre uma substância e os seus acidentes seria inconcebível no mundo físico. Outra característica importante dessa divisão é que ela fornece a base para os demais tipos de divisão. Por exemplo, nós podemos dividir as frutas com base apenas na sua cor, como no caso das frutas vermelhas, ou com base em apenas as suas naturezas essenciais, como bananas, maçãs, jacas, melancias e etc. Já a sexta divisão é a divisão verbal. Ela é a clássica distinção feita pelo dicionário dos significados que foram impostos sobre uma determinada palavra. Essa é tão simples que até dispensa maiores explicações. Agora eu irei lhes explicar as regras para a aplicação da divisão. A primeira regra da divisão imputa que uma divisão lógica deve ter apenas uma base, ou seja, que ela deve decorrer de apenas um todo lógico, em outras palavras, apenas de um gênero, para que os elementos inferiores na hierarquia tenham sempre coesão com o todo lógico que as abarca. Já a segunda regra implica que as espécies constituintes devem ser mutuamente excludentes, em outras palavras, sem sobreposição. Isso quer dizer que as espécies devem realmente diferir-se umas das outras dentro do gênero a ser dividido, ao passo que elas devem pertencer ao gênero em questão. Por exemplo, se você estiver dividindo o gênero frutas, as espécies não podem ser apenas laranjas. Devem ser tanto laranja quanto outras espécies distintas de frutas, como maçãs, uvas e assim sucessivamente. A terceira regra impõe que a divisão deve ser coletivamente exaustiva ou completa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela precisa enunciar a totalidade de espécies que coexistem dentro de um determinado gênero, representado pelo termo que está a ser dividido. Ou seja, ela precisa explicitar o termo em sua extensão completa. Em outras palavras, a totalidade de objetos sobre os quais o termo possa recair. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de curtir o meu vídeo e de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo.